Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós encerraremos nossa série de mensagens sobre servos de Cristo, lições para toda a vida, e vamos falar sobre a vida do apóstolo João. E queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Jesus está aqui se preparando a ir para a cruz e tem uma experiência, os discípulos têm uma experiência extraordinária com ele. Ele dá uma lição de humildade, ele lava os pés dos discípulos, mas faz também um anúncio importantíssimo a respeito do processo através do qual ele iria para a cruz, apontando o traidor. O verso 21 afirma que ele angustiou-se em espírito. A ideia deste angustiar-se em espírito aqui é chorar. Em verdade vos digo, ainda o verso 21, ele diz: um de vós me trairá. E que informação impactante para os discípulos. E ao dizer que um de vós me trairá, os discípulos começaram a olhar um para o outro, perguntando: quem será? Será que sou eu que vou trair o Senhor? O verso 22 diz: os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. E olha só, o verso 23 diz: ora, ali estava conchegado a Jesus, ou seja, próximo a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E este era o apóstolo João, o discípulo amado. A esse Pedro fez um sinal, dizendo-lhe: pergunta a ele, a quem é que ele se refere? E o texto vai mostrar que ele indicaria através do gesto em dar-lhe um pedaço de pão molhado. E, obviamente, nós conhecemos o início, o meio e o final da história, apontando para Judas. Mas eu quero destacar que neste momento estava ali próximo a Jesus, com a cabeça reclinada sobre o seu peito, o verso 25, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Eu quero destacar o fato desta aproximação do discípulo amado de Jesus, do próprio Jesus. É aquele que tinha a liberdade e a intimidade com Cristo a ponto de reclinar a cabeça sobre o seu peito. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a vida deste discípulo amado, discípulo João. Vocês lembram muito bem, na crucificação, dentre as várias palavras, últimas palavras que Jesus citou, na sua crucificação, ele aponta para Maria, sua mãe, e diz assim: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, ou seja, João, disse: mulher, eis aí o teu filho. João era uma figura importantíssima no Novo Testamento, tinha características incomuns. Ele se destacava por causa das suas características. Um homem de aparência comum, simples, com barba expressiva, rude por fora, mas um homem doce por dentro. Eu creio que nós temos muito que aprender com a vida de João, como aprendemos com a vida de Paulo, com a vida de Pedro, com a vida de Tiago, e hoje nós vamos aprender com a vida de João, o discípulo a quem Jesus amava.
Provavelmente ele era uma das pessoas mais amorosas que já passou por esta terra. Porque não é uma declaração simples e nem num contexto simples, ou seja, um contexto importante e uma declaração importante. Este é o discípulo a quem Jesus amava. Havia uma relação de amor genuíno, verdadeiro, legítimo entre eles. João cresceu no norte de Israel. Nasceu numa pequena cidade de pescadores. Ele era filho de Zebedeu. Lembra desse nome? Domingo passado nós falamos de Tiago, que era irmão de Jesus, mas não era o Tiago, filho de Zebedeu. O Tiago, filho de Zebedeu, era um dos discípulos. Ou seja, João era irmão desse discípulo, Tiago, filho de Zebedeu. A sua mãe chamava-se Salomé, e o seu nome era Ben-Zavidai, que quer dizer João, filho de Zebedeu. Yohanan Ben-Zavidai, ou seja, João, filho de Zebedeu. Para identificar claramente quem era aquele homem, para destacar a sua origem, para destacar o seu background, de onde ele veio, o que ele fazia, de quem era filho, qual era a sua profissão. Quando nós o chamamos apenas de João, mas a Bíblia faz referência a João, filho de Zebedeu. E eles tinham um envolvimento muito próximo com o comércio da pesca, porque é possível que o seu pai tinha um negócio de pesca. Possivelmente um pai bem-sucedido, um pai rico para a época, a ponto de a Bíblia descrever que quando João, Tiago deixaram para seguir Jesus, outros dos seus companheiros tiveram que atender o seu pai. Ou seja, havia outros trabalhadores que também estavam junto deles. Era um homem intenso, João. Um exemplo curioso, quando os samaritanos rejeitaram receber Jesus enquanto Jesus ia para Jerusalém, é interessante que esta rejeição em hospedar Jesus trouxe revolta para João, para Tiago, para os discípulos. E olha só o que Tiago e João perguntaram ao Senhor. Diz o texto: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Ou seja, eram homens impetuosos, eram homens rudes, eram homens trabalhadores. Mas veja que Deus muda este coração impetuoso para um coração amoroso. Na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de Tiago e hoje na vida de João, nós percebemos que Cristo tem o poder de mudar a vida das pessoas. E muda para melhor. Não muda para pior, muda para melhor. Nós nos tornamos melhores, melhores nos nossos relacionamentos, melhores na nossa liderança, melhores como aqueles que são responsáveis para conduzir a sua família, melhores no trato uns com os outros, melhores na percepção das coisas ao seu redor, na cosmovisão, ou seja, a percepção do mundo onde nós estamos inseridos. Nos tornamos pessoas melhores. E o meu desejo é que, assim como Deus mudou por meio do seu Filho Jesus a vida desses homens, porque andaram com Cristo, se uniram a Cristo, seguiram a Cristo, todos nós, chamados cristãos, sejamos mudados gradativamente, dia após dia. Amém, irmãos? Eu tenho muito que melhorar. Tenho um irmão muito chegado desta igreja, muitos aqui o conhecem, Roberto Lanes. Nós conversávamos com ele e perguntávamos: tudo bem, Roberto? Ele disse: tudo bem, mas tem um espaçozinho para melhorar. Sempre tem um espaço para melhorar. Eu preciso ser uma pessoa melhor, um pastor melhor, um marido melhor, um pai melhor, um vovô melhor. Eu preciso ser alguém que reflete esta
ação transformadora que experimento por causa da minha relação com Cristo Jesus. Porque todos os que se envolvem com o Evangelho de Cristo experimentam mudança. João é autor de vários livros na Bíblia, ele é o autor do Evangelho de João, das cartas de João, 4 livros que levaram o seu nome. Ele é autor de Apocalipse. Quando foi levado para a ilha de Patmos e exilado ali, ele tem uma experiência com o Senhor e o Senhor revela coisas que haviam de acontecer. João esteve presente em momentos importantes da vida de Jesus, como, por exemplo, a transfiguração, a última ceia, o Getsêmani, na crucificação de Jesus. Estava lá João, fiel, diferentemente de outros discípulos, que na hora mais importante da vida de Jesus se distanciaram. Ele permaneceu fiel. Morreu de morte natural, em ditosa velhice, ao contrário dos outros apóstolos que morreram martirizados, e passou os seus últimos anos em Éfeso, e foi levado para a ilha de Patmos, exilado, onde provavelmente tenha falecido. Quando nós olhamos para a vida de João, um jovem intenso, se tornando agora um apóstolo maduro, marcado pelo amor e pela fidelidade, nós exaltamos e glorificamos o Senhor. Ele é um exemplo de como o encontro com Cristo pode mudar a vida de alguém. Não é uma possibilidade a mudança, mas é uma realidade, é um fato. Quem tem uma experiência com Cristo passa a ter uma vida diferente. Não há um homem sequer, mais duro que seja, mais impetuoso que seja, por mais rude que seja, que permaneça o mesmo se tiver um verdadeiro encontro genuíno com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi essa a declaração de João Batista a respeito de Jesus? A revelação daquele que viria para trazer luz aos homens. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu imagino que a alegria de Zebedeu era intensa em ver os seus filhos servindo ao Senhor, crescendo como homens de verdade, trabalhadores, responsáveis e, sobretudo, agora prontos para seguirem e servirem ao Senhor. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes a respeito ainda da vida de João, destacando pontualmente algumas questões. Primeiro, quero enfatizar o seu chamado. Antes do seu encontro com Jesus, João tem um encontro com João Batista. Antes de seguir a Jesus, ele seguiu João Batista. Homem já crescido, possivelmente acima dos seus 20 e poucos anos, e realizando aquilo que lhes era comum, ou seja, a pescaria, porque era a profissão deles, a pescaria. E a gente fica imaginando Tiago, João e outros, lembrando das profecias que eram ditas a respeito da vinda do Messias, e agora eles estavam ouvindo sobre esse profeta que pregava no deserto, proclamando que viria um Messias, que o Messias estava chegando. Aquele que havia sido prometido pelos profetas, agora está mostrando em evidências claras a sua presença entre os homens. Nenhuma dessas coisas era novidade para eles, mas eles não saberiam exatamente prever como que essas coisas aconteceriam. E agora ouvem que um profeta falava em nome de Deus, em nome do Messias, anunciando o Messias. Olha, na fé judaica, eles sempre criaram essa expectativa, o Messias virá. Na verdade, até hoje, muitos estão ainda mantendo essa expectativa. Precisa avisá-los que ele já veio. Mas esta era a missão de João Batista.
Eles conheciam as coisas que eram proferidas a respeito daquele que viria como Messias para resgatar os homens dos seus pecados. No seu âmbito religioso, eles cantavam sobre o Messias, pregavam sobre o Messias, falavam sobre o Messias. E agora eles estão ouvindo que há um pregador no deserto que afirma a chegada do Messias, que antevê, que prepara o caminho para a chegada do Messias. O impacto deste profeta alcançaria a nação de Israel, expandiria, ampliaria esse alcance. Yohanan, esse é o nome dele. Mas ele tem um sobrenome, Yohanan Batista. Algumas versões colocam John Immerse, dando a ideia de um batismo por imersão. Mas a ideia é, João Batista é aquele que pregava e batizava. É aquele que veio preparar o caminho para o Messias, e a sua pregação era: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. E aqui estava Tiago e João interessados em saber quem ele era, conhecê-lo, se aproximarem dele, verem como que era a sua pregação e como que eles podiam então se relacionar com ele. Fico imaginando na beirada, talvez, do lago, né, o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, e fazendo as suas pescarias, lançaram as redes, esperavam o momento adequado para puxar as redes com seus peixes, olhando para o céu, as estrelas, possivelmente no final de tarde, e conversando entre si algumas coisas que lhes trazia a atenção. Você acha que realmente este homem é um profeta? Eu não sei, mas acho estranho que ele come gafanhotos e mel. E respondeu Tiago: lembre-se daquele versículo nos escritos de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Você acha que poderia ser ele o cumprimento desta profecia? E depois de uma longa pausa, Tiago responde, claro que estamos parafraseando aqui, irmãos, bem, só o tempo dirá, se ele é aquela voz que clama no deserto. Então, o Messias estará aqui em breve. Vamos lá, me ajude a puxar as redes, vamos guardar todas essas coisas, porque há algo mais importante para ser observado, tratado, seguido. Há uma atenção necessária, há uma mensagem importante. A mensagem que é pregada no deserto. Vamos encontrar com este profeta. Esta foi a decisão de Tiago e João, irem encontrar com João Batista, mas havia um desafio, porque eles aguardavam o Messias, mas agora eles iam compartilhar com os pais a sua decisão de seguir um outro homem. E a curiosidade, obviamente, os levou a tomarem esta decisão de procurar por João Batista. E um dia, João e Tiago pegaram alguns peixes e pães e foram ver esse outro João por si mesmos. Com certeza, lá estava ele, vestindo nada além do que pele de animais. Estava possivelmente na água turva do Jordão, pregando para a multidão. E na conclusão dos seus sermões, ele convidava as pessoas a entrarem na água para serem batizadas. Esse homem sujo e aparentemente louco foi persuasivo. Ele pregava a mensagem das mensagens. Ele pregava o Evangelho. Ele pregava sobre o Messias. Ele pregava sobre a redenção, sobre o reino de Deus, sobre a necessidade de arrependimento, sobre a necessidade da confissão de quem Jesus é. Ele pregava sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pregava sobre o Deus que se manifestou entre nós,
cheio de graça e de verdade. Esse homem pregava sobre Jesus. E as suas palavras prendiam o coração de todos que as ouviam, porque era uma mensagem impactante. Uma mensagem que foi acatada por muitos, rejeitada por outros muitos, mas era a verdade. E agora João, filho de Zebedeu, ficou convencido, não tinha mais dúvida, não precisava mais perguntar ao seu irmão: é ele o profeta de Deus? Sim, é ele que prega a chegada do Messias. A decepção, possivelmente, do pai, Zebedeu, conversando com sua mãe, Salomé, e então os dois avaliando a respeito da ida de 2 filhos para seguir a João Batista, e talvez a mãe, sempre pacificadora, dizendo: não se preocupe, Zebedeu, eles vão, e se não der certo, eles voltam, a nossa casa está aberta para recebê-los de volta. Havia certamente um orgulho pessoal de que seus filhos de Zebedeu, de que seus filhos estavam se mantendo firmes na fé. Mas por que eles não poderiam ficar junto de nós? É porque seguir a Cristo exige uma decisão, uma determinação de não ter empecilhos, de não ter nada que impeça de focar no alvo para o qual Deus nos chamou. A Bíblia diz que quem não deixa pai, mãe, irmão, irmã, por causa do Senhor, ou se amar mais pai, mãe, irmão, mais do que o próprio Senhor, não é digno do Senhor. Não é que tem que abandoná-los afetivamente, mas que tem que demonstrar consciência clara de que nada pode nos impedir de seguir o Senhor. Nós não podemos colocar na frente do nosso amor por Cristo o amor por qualquer coisa ou qualquer pessoa neste mundo. Cristo é a prioridade do nosso amor. Precisamos amar a Cristo. João era o discípulo amado, Jesus o amava, e ele certamente amava a Cristo acima de todas as coisas, a ponto de deixar os seus pais para seguir a Cristo Jesus. Nós vemos na história um encontro de João com Jesus. Capítulo 1, verso 35 a 39 nos diz: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, disse João. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Um momento importantíssimo na vida de João, um momento climático na vida de João. João havia deixado os negócios de seu pai, deixado a sua família, e agora estava no Rio Jordão, juntamente com João Batista, no deserto de Israel, ajudando também no deserto de Israel, ajudando um pregador viajante, itinerante. Este não era apenas qualquer pregador, mas era o pregador que antecedeu a manifestação do Messias. João aprendeu os jeitos de João Batista, as falas de João Batista, possivelmente a linguagem de João Batista ao pregar o Evangelho, mas agora eles ficam estagnados, impressionados com a presença do Messias. O momento em que ele estava vivendo e pregando, e agora eles se deparam com a realidade da presença de Jesus entre eles. Foi um momento que João nunca certamente esquecerá.
Você lembra até mesmo da hora em que esse encontro aconteceu, por volta da hora 10ª, que era às 16h. Eis o Cordeiro de Deus. Com essas palavras, João, Tiago e os outros discípulos de João voltaram sua lealdade a Jesus. João Batista te seguia até agora, nós queríamos saber desta mensagem, quem realmente você pregava, o que fazia, em nome de quem você estava aqui, se era de fato um profeta, atestamos todas as coisas, mas aquele de quem você falava se manifestou entre nós. Jesus está entre nós. E esta é a nossa lealdade a Jesus. E nós vamos segui-lo. É a Ele que nós vamos seguir. E aí, então, nós presenciamos um chamado que não pode ser ignorado. Quando o Senhor chama cada um de nós para segui-lo, o poder desta decisão, ainda que nós manifestemos uma decisão pessoal de seguir ou não, mas ela tem um impulso, ela tem uma influência, ela tem algo que o leva a tomar esta decisão. Ou seja, eu e você um dia dissemos a Jesus, nós queremos segui-lo, queremos ser seus discípulos, nós queremos andar contigo, conhecer a seu respeito, nós queremos obedecer a tua palavra e queremos receber esta dádiva chamada dádiva da salvação. Aqui está o meu coração, a minha lealdade, o meu amor a ti, Jesus. É Deus quem nos leva a tomar essa decisão. Assim como Deus fez com Paulo, assim como o Senhor fez com Pedro, assim como Tiago foi transformado, João agora tem um encontro, ou melhor dizendo, um convite que não pode ser negado. Vem e vede. Onde eu estou, o que eu estou fazendo, quem eu sou. E eles foram, atestaram e seguiram a Cristo Jesus. Muitos hoje têm ouvido de Cristo, mas não têm se importado com Cristo. Outros tomam essa decisão de segui-lo veementemente, decididamente, convictamente, porque entende que não há outro caminho a seguir, a não ser o caminho do Senhor. E João nos deixa um legado. Quais os legados que João deixou para nós? Primeiro, um escritor inspirado por Deus deixa palavras reveladas para nos instruir, para nos ensinar sobre a fé, nos ensinar sobre o amor, nos ensinar sobre Cristo, sobre a divindade de Cristo, sobre quem Ele é. Para aqueles de nós que conhecem a Cristo, temos o privilégio de conhecermos o apóstolo João, teremos o privilégio de conhecer o apóstolo João um dia, na eternidade. Mas enquanto nós não nos encontramos com ele, nós podemos conhecê-lo através do que ele escreveu. Deixou seus escritos preciosos e relevantes para a nossa vida. São a palavra de Deus, mas foi João o instrumento que Deus usou para deixar essa palavra para o nosso coração. Palavras que edificam, palavras que nos ensinam, palavras que estão além da letra, na sua influência e no seu significado, a sua natureza, a sua personalidade e a sua paixão, ou seja, a paixão, a personalidade, a natureza de João são manifestadas nessas palavras, mas ele diz palavras que são palavras de Deus, para mim e para você. Quando nós olhamos para as Escrituras e para os Evangelhos, sempre nós recomendamos o Evangelho de João como o pontapé inicial no conhecimento do Evangelho. Aqueles que se convertem, creem em Cristo, normalmente perguntam, por onde começo a ler as Escrituras? Recomende o Evangelho de João, recomende as cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª João. Deixa Apocalipse para depois. Mas oriente sobre o Evangelho, porque João, diferentemente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele enfatiza sobre a divindade de Jesus, quem ele é
e o que ele fez por nós. Ele deixa um legado escrito, ele foi um pilar do cristianismo, outro legado, um líder exemplar, alguém que foi usado por Deus, um dos pilares da fé depois que Cristo ressuscitou e ajudou a estabelecer a igreja. Você vai observar que ele estava também presente na formulação, ou talvez na estruturação da igreja primitiva, e no livro de Atos há elementos que nos fazem entender que João participou dessas coisas. Ele era muito próximo do apóstolo Pedro. Por causa, por exemplo, da controvérsia religiosa entre judeus e a igreja primitiva, ele foi exilado em uma ilha romana chamada Ilha de Pátimos, na costa de Israel, para manter a paz no continente. Ele não fugiu da raia, ele não foi covarde. Diante dos dilemas que os cristãos enfrentam na vida, das oposições, das dificuldades, dos desafios, ele se manteve firme. Como se mantiveram firmes os outros apóstolos a ponto de morrerem martirizados. Mas aqui vai João, exilado para a ilha de Pátimo. E lá ele escreve o livro de Apocalipse. Ele experimenta certamente tristeza, perda, medo, dúvida, dor, mas juntamente com essas coisas, suplantando todas os sentimentos negativos, ele se manteve firme na sua fé, na sua alegria no Senhor, na sua confiança. Se há uma maneira que eu e você pode combater as angústias da vida, os sofrimentos da vida, é nos lembrando de que no Senhor nós podemos encontrar alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, e nós vamos permanecer firmes, firmes em Deus, firmes no Senhor, firmes porque Ele não nos abandona. Ele está presente conosco em todo o tempo. Aí a gente olha para a vida de João, alguém que deixou um legado escrito, um exemplo como pilar do cristianismo. Deus o escolheu para falar conosco e nos escolheu para ouvi-lo. E ouvir o apóstolo João é ouvir a Deus, porque ele foi inspirado por Deus para nos dizer o que nos diz. Quanto mais você se identifica com o autor e entende o contexto, mais a Bíblia ganha vida dentro de você. Quando nós entendemos a razão pela qual estas coisas foram escritas, o tempo em que elas foram escritas, o autor destas coisas escritas, o contexto, o ambiente em que estas coisas foram escritas, nós conseguimos vislumbrar a misericórdia, o amor, a graça de Deus, no decorrer da história, manifestadas amplamente para o nosso bem e para a glória do seu nome. João deixa um legado escrito, deixa um legado como pilar do cristianismo e deixa um legado como pregador do amor. E o contexto é fundamental. A primeira carta de João é escrito para crentes em Cristo que estão vivendo em comunidade. A igreja de Cristo que precisa entender como é viver o cristianismo. E tem 2 pontos ou temas principais que são destacados nos escritos de João: fé e amor. João mostrou que quando o amor de Deus nos alcança, nunca nós permanecemos os mesmos. Nós somos capazes, inclusive, de amar os outros, o que talvez para alguns seja tão difícil. Ele foi escolhido como um dos apóstolos que passaram quase todo o tempo da sua vida com Jesus durante o seu ministério terreno. No Evangelho de João, ele raramente usa o seu nome, ou fala na primeira pessoa. Ele se autodenomina aquele que Jesus amou, ou discípulo que Jesus amou.
O amor estava presente na vida de João e nos escritos de João. Que presente de amor foi Jesus a quem ele pregou. E o discípulo amado recebe esse presente e fala dele, para que nós possamos contemplar na amplitude e na grandeza deste amor o cuidado de Deus para conosco. Quando nós olhamos para as Escrituras, sempre nós vemos registros de Jesus dizendo sobre o seu amor. Nós vemos em João 17, 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João pegou o fato de que não conheceríamos o amor do Pai, se não fosse pelo fato de que o Filho veio nos unir a Ele. Dizendo de maneira simples, é possível conhecer o amor de Deus. É possível conhecer o amor do Pai, este grande amor, este imenso amor, este sublime amor. E como é que se conhece este amor? Através da sua unidade com Cristo Jesus, da sua união com Cristo Jesus. Quem está em Cristo consegue entender e receber este amor na sua vida. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Identifique-se com João por um minuto, meu querido. Observe a sua vida e tente tirar lições práticas para você. Ele era um homem movido pelo amor de Deus. Existe privilégio maior do que esse? Ser conduzido, movido, direcionado por este grande amor, o amor de Deus. Embora tenha sido um pescador e o vemos deitando no peito de Jesus, João amava Jesus. E Jesus realmente amava João. E nós podemos dizer o mesmo a respeito da nossa relação com Cristo quando nos entregamos a Ele. Nós amamos a Cristo. E Cristo nos ama. Cristo ama você do jeito que você é. Cristo chamou você para segui-lo, para contemplar os seus feitos, para conhecer as suas obras, para receber as dádivas provenientes do seu sacrifício, a redenção em Cristo. Cristo ama você a ponto de não deixá-lo na ignorância, de revelar a você o mistério dos mistérios, o evangelho anunciado aos homens, para que nós pudéssemos conhecê-lo e receber vida eterna. Cristo ama você a ponto de não deixá-lo na sua incredulidade, despertando o seu coração, fazendo perceber e crer que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para lhe dar vida, e vida eterna. Eu quero caminhar para a conclusão, mas destacando algumas coisas a respeito desta mensagem de João que é deixada para nós, porque esta era a sua intenção, nos ensinar nos seus evangelhos, nas suas cartas. Quando nós entendemos que somos amados por Deus, o que isso gera na nossa vida? Em primeiro lugar, nós amamos mais a Deus do que o mundo. Nós somos separados para Deus. Nós não perdemos o foco da eternidade, o reino de Deus, a percepção, o discernimento das coisas espirituais. Este mundo é passageiro.
E nós temos a noção da eternidade, por isso amo mais a Deus do que qualquer coisa neste mundo. E se você quer saber o que é que você ama mais, observe as coisas nas quais mais você dedica seu tempo, sua vida, seu dinheiro, tudo que pode ser empreendido no decorrer da nossa experiência de vida. Porque para desenvolver um apetite pelo céu, não nos apegamos às coisas deste mundo, não podemos nos apegar às coisas deste mundo. 1 João nos diz que se formos atrás de Deus, nós desenvolveremos um apetite por Deus e uma perda do paladar deste mundo. Olha o que diz 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há nele, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembra do amor de Deus manifestado por meio do seu Filho, contemplado, experimentado por João e por todos os que creem em Cristo Jesus. Se alguém está amando o mundo mais do que a Cristo, este amor não está presente na vida dele. E quem está dizendo isso é as Escrituras. Nós precisamos fazer uma pausa e perguntar: eu amo o mundo em algumas áreas mais do que eu amo a Deus? Mais do que eu amo a Cristo Jesus? O que me levaria a mudar de perspectiva? A resposta é o próprio amor de Deus. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Mas se eu entendi que somos amados por Deus, eu amo a Deus mais do que o mundo, e em segundo lugar, eu amo aos outros. Eu amo os outros abundantemente. E a nossa primeira reação não deve ser de nos defendermos, de nos protegermos contra os outros. Nossa primeira reação ao saber que somos amados por Cristo deveria ser altruísta, de se dar ao outro, de desejar o bem do outro. Deveríamos viver servindo, doando, orando e nos sensibilizando por aqueles que estão ao nosso redor. Talvez não conseguimos nos relacionar em amor com todas as pessoas do mundo, mas tem algumas pessoas perto de nós. Com esses, nós não só podemos, mas nós devemos desenvolver um vínculo de amor. E amar vai além da declaração de amor. Eu posso dizer para minha esposa: eu te amo, meu amor. Mas dependendo da forma que eu vivo, essa minha declaração vai se apresentar verdadeira ou falsa. Em relação a Cristo, da mesma forma, nós temos que dizer que amamos a Cristo e demonstrar que nós o amamos. Nós precisamos amar de verdade. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Verso 11 do capítulo 4 de 1 João diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O fluxo do amor de Deus em nós é o amor de Deus que age através de nós. Se você ama o seu irmão por causa da sua relação com Cristo, você ama com um amor especial, com um amor proveniente de Deus, com um amor que procede de Deus. E nós podemos afirmar categoricamente: é possível amar. Seu amor pelo seu próximo vai ser reflexo do seu amor por Cristo Jesus. Porque eu amo a Cristo, eu não amo o mundo. Porque eu amo a Cristo, eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo. Em terceiro lugar, porque eu amo a Cristo, porque somos amados por Cristo, nós vivemos com integridade.
Os 2 primeiros capítulos de João tratam de ética cristã, a maneira como nós devemos viver com integridade nesse mundo. E João se refere a Jesus como a luz do mundo, dizendo: Jesus é a luz do mundo. Não foi isso que o presbítero Ricardo leu hoje, logo no início do culto? 1 João 1, verso 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. O que significa este caminhar na luz? Primeiro, significa se lembrar que fomos perdoados por Cristo Jesus. Eu vivi em pecado, mas agora eu sou separado para Cristo. Em segundo lugar, significa que estamos nos esforçando para obedecer os seus mandamentos. Eu estou em Cristo e obedeço os mandamentos de Cristo, porque a nossa obediência e a pureza é a chave para a nossa comunhão com Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 1 João 5,3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos. Em conclusão, vivemos uma vida de integridade, não por obrigação, mas por amor a Deus, ao Deus que nos amou primeiro. Coloque isso no seu coração. Eu não sirvo a Deus, eu não sou um cristão, não porque estou com a corda no pescoço, porque sou pressionado, sou obrigado, eu sou instigado a fazê-lo. Não, eu fui atraído pelo amor de Deus. O Senhor nos atraiu a si mesmo, e porque Deus nos amou primeiro, eu também apresento o meu amor a Ele. Viva com segurança, meu querido. Nós vivemos num mundo tão difícil. João era um homem que encontrava grande segurança em quem ele era e em quem ele estava. Ele era um homem transformado por Cristo. E agora ele se encontrava em Cristo Jesus. Interessante, a Bíblia diz que ele e Tiago foram chamados de os filhos do trovão, em Marcos 3,17, possivelmente por causa das suas vozes intensas, ou da sua intensidade, do seu zelo, mas ele estava confiante na segurança de ter encontrado Cristo. E agora ele é o discípulo amado. Ele deu uma perspectiva diferente de vida para aqueles que encontraram com Cristo. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós nos colocamos debaixo do seu amor. Charles Spurgeon escreveu uma vez o seguinte: uma alma sob manifestação especial do amor clama quando não pode mais amar a Cristo e chora. Porque não existe prazer maior do que a nossa comunhão com Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa vida cristã só tem sentido por causa da presença de Cristo em nós. Eu queria recomendar você a não se esquecer desses personagens. Não são os únicos, tem muitos outros. E podemos aprender com todos eles. Mas o foco dessas mensagens é: assim como Deus transformou a vida desses homens, Deus transformou ou pode transformar a minha. E é o que nós aguardamos, é o que nós esperamos. Pedro foi mudado, Paulo foi mudado, Tiago foi mudado, João foi mudado, Ederson, Ricardo, Antônio, cada um de nós foi mudado pela graça, pelo poder e pelo amor de Cristo Jesus. Deus nos criou, nos transformou e nos chamou para a sua glória. E Deus pode chamar você, Deus pode usar você, e você pode deixar um grande legado
quando o Senhor lhe chamar para a eternidade. Como é que você está vivendo a sua vida até aqui? Com experiência com Cristo Jesus? Com alguém que foi capacitado pelo Senhor a proclamar esta tão grande transformação que Ele produz na vida daqueles que creem no seu nome? Você é amado por Cristo? Há evidências na sua vida de que você é um homem, uma mulher direcionado, amado, transformado por Cristo Jesus? João ouviu de Cristo, encontrou com Cristo e seguiu a Cristo, obedientemente. Você que tem ouvido de Cristo, já teve um encontro com Cristo? E já decidiu segui-lo de todo o seu coração, amando profundamente? Quem sabe hoje é um dia de transformação para você, para cada um de nós. Que assim seja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.